Bom, quanto tempo demora para o suco de laranja perder a sua vitamina C? Nesse vídeo você vai descobrir. Deixe teu like e te inscreve no canal. Sejam muito bem-vindos. Todos sabem que a laranja é uma fonte de vitamina C, mas poucos sabem que a vitamina C é uma vitamina super sensível ao oxigênio, por exemplo. Então, quanto será que dura a vitamina C em um copo de suco de laranja? Então eu fui procurar, busquei em vários artigos, em estudos na internet e acabei achando um que me chamou a atenção. O resultado foi bizarro. O estudo que mais me chamou a atenção foi o estudo da Universidade Federal de Pelotas. Eles compararam o teor de vitamina C em sucos in natura e sucos industrializados. E além disso, eles estudaram a parte da estabilidade, a duração dessa vitamina C. Quantos dias e quanto que iria ser perdido durante esses dias. Bom, o estudo foi bem simples. Eles separaram em 3 etapas. No dia que eles abriram os sucos, o dia 4, o dia 8 e o dia 12. Eles deixaram durante 12 dias armazenado em refrigeração. Bom, e o resultado foi impressionante. Em 12 dias em refrigeração, o suco in natura, que é o suco natural, ele perdeu aqui, deixa eu ver na minha colinha, 69,45%. Então ele perdeu cerca de 70% da sua vitamina C em 12 dias. Enquanto que os industrializados perderam 64,71%. Então os dois foram bem próximos, ali na cerca de 70% que eles perderam, tá, da sua vitamina C. Só que em 12 dias. Eu pensei que ia ser bem menos, né? Em 24 horas eu pensei que a vitamina C ia ser praticamente zero. Bom, esse estudo mostrou o contrário. E um ponto importante que eles deixam é que o armazenamento é super importante. O armazenamento com uma temperatura adequada. E além disso, os sucos que eles usaram in natura, eles têm zero adição de açúcar. Eles aconselham até que a adição de açúcar seja na hora do uso só, porque o açúcar acaba oxidando a vitamina C e acaba aumentando a oxidação e diminuindo o nível de vitamina C no suco. E nesse estudo ele fala sobre modos de conservação que melhoram a qualidade da vitamina C. O primeiro deles seria a refrigeração. Por que refrigeração? Porque sem refrigeração, em 4 horas, a gente já teria perdido 24% de vitamina C. Esse é um estudo da Embrapa que eles fizeram em temperatura ambiente e eles comprovaram que em 4 horas se perde toda essa quantidade de vitamina C. O segundo alerta que eles dão é não adoçar o suco. Adoçar apenas no seu copo, quando for tomar. Por quê? Porque o açúcar acaba oxidando e acelerando esse processo de oxidação da vitamina C. E por último, eles dão um alerta para jarra. Não utilizar jarras transparentes, porque por causa da iluminação, dos raios ultravioletas que acabam alterando e oxidando a vitamina C. E por que tantos cuidados com a vitamina C? A vitamina C é um importante oxidante para o nosso corpo, auxiliando tanto na parte do envelhecimento, combatendo radicais livres. Além disso, auxilia na imunidade, ajuda a formação de colágeno e ajuda na absorção de ferro de fontes vegetais. Sempre bom lembrar, quanto mais ácido for o seu suco, mais vitamina C terá. Acréscimos de leite, açúcar irão diminuir a quantidade de vitamina C. E uma curiosidade, os pesquisadores de Pelotas se surpreenderam com um dado. Eles analisaram durante 12 dias, só que a validade dos sucos industrializados normalmente são de 8 dias. E eles perceberam que depois desses 8 dias ainda existia um percentual significativo de vitamina C. E o que isso significa? Isso significa que apesar da data de validade do produto estar em 8 dias, ele poderia ser consumido em 12. E isso acontece em vários tipos de sucos, alimentos, suplementos, porque a indústria precisa de um espaço de segurança, um espaço a qual a pessoa possa ingerir o produto depois da validade e não tenha algum problema, alguma doença decorrente desse produto. Bom, isso só acontece porque a vitamina C é um parâmetro para a conservação
e qualidade nutricional de um alimento. Legal saber que a vitamina C no suco de laranja não é perdida tão rapidamente. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui no comentário se você já sabia dessa novidade. E eu vou trazer cada vez mais vídeos assim de curiosidade que a gente pode usar durante o dia a dia. Valeu!